Rossetti, eu tenho 28 anos, sou de Belo Horizonte, sou ilustradora e designer, agora tentando ser quadrinista também. Eu tenho alguns projetos de ilustração, alguns projetos autorais que eu venho postando em redes sociais já há uns 2 anos, mais ou menos. E nesse último ano eu comecei a me aventurar no mundo dos quadrinhos. Tenho postado umas tirinhas semanalmente do projeto Cores, que é esse projeto voltado para crianças. Quando eu era pequena, bem pequenininha, eu falava que queria ser desenhista quando eu crescesse. E aí meu pai trazia do escritório um tanto de papel de rascunho, trazia uns lápis de cor, era tudo pela metade. A gente passava noites apontando tudo e eu ficava colorindo. E isso foi uma das coisas que continuou, assim. Boa parte dessa minha formação foi autodidata. Foi porque eu queria estar desenhando quando outras crianças queriam estar jogando bola ou perseguindo outros interesses diferentes dos meus. Eu cheguei a fazer um curso de pintura por um tempo pequeno, um tempo bem curto quando eu era pequena. Depois eu fiz o curso de Casa dos Quadrinhos, eu fiz uma parte do módulo básico deles. Na faculdade eu tive também algumas matérias, mas eu comprava material, eu ia na banca, comprava aquelas revistas que ensinavam você a desenhar, que desenhava uma bola em cima, uma embaixo e depois a coruja completa. E aí você tinha que se virar com aquilo. No mundo dos quadrinhos, por exemplo, eu gosto tanto, logicamente, do Will Eisner, gosto da forma que ele trabalha de forma muito genial as expressões faciais, como eu gosto do Dave McKean, que já vai com uma outra pegada muito diferente da minha. Eu sempre tento deixar meu traço mais solto, tentar fazer uma coisa mais expressiva, mas eu sou muito presa a tentar fazer uma coisa certinha ainda. E, assim, tiveram várias referências. Eu acho que a questão de quadrinhos e de produção independente, produção artística independente em Belo Horizonte cresceu muito nos últimos anos. E eu acho que boa parte disso tem a ver com o FIC, eu chamo de efeito FIC. A Bienal de quadrinhos sempre tem convidados internacionais, gente do Brasil inteiro vai lá para ver. E é um evento público, ele é de graça, ele é produzido pela prefeitura. E aquilo começou a crescer, as pessoas começaram a pensar mais em quadrinhos. E a gente via as pessoas começando, assim, um artista independente que falava, não, vou começar, vou fazer uma zine, vou fazer meu quadrinho. Ia lá, vendia as coisas, estava presente. Aí a gente via aquilo e pensava, nossa, daqui a 2 anos talvez seja eu. E esse foi, por exemplo, o meu caso. No ano passado foi a primeira vez que eu fui no FIC como expositora e como convidada. E foi, assim, incrível. Uma pessoa que eu considero que me influenciou bastante na minha forma de conduzir o meu trabalho, que não tem absolutamente nada a ver com quadrinhos, foi a Amanda Palmer, que ela é cantora e recentemente lançou um livro chamado A Arte de Pedir. E esse livro, assim, me ajudou muito a pensar numa forma de me relacionar com o meu público e, ao mesmo tempo, de tocar um trabalho que acontece de forma independente. Eu sou autônoma. Então, todo mês é uma surpresa, o que leva a gente a ter que desenvolver algumas técnicas para não ter uma surpresa muito ruim de vez em quando. Assim, ela acabou sendo uma referência muito, muito forte para mim. Não importa o que eu esteja fazendo, eu sempre tenho uma preocupação muito grande com representatividade. Então, eu quero fazer personagens muito diversos tons de pele, tipos de corpos, fazer pessoas gordas, pessoas magras, pessoas com deficiência física. Eu sempre tento ser bastante diversa, não importa o projeto, não importa se eu estou falando de diversidade. Nos últimos tempos eu tenho trabalhado muito com a questão do feminismo, diversidade, e pegando um pouco
essas questões de direitos humanos, igualdade e tal. Mas eu não sei, eu acho que eu sou aberta a fazer coisas bem diferentes. Independente do projeto, independente se essa é a temática central, eu acho que sempre vai ser uma coisa um pouco feminista e diversa, porque eu vou fazer questão que isso esteja sempre nos personagens, na própria narrativa. A partir de uma ideia, eu começo a desenhar, vou colocando texto naquilo, se for o caso de ter texto, tento fazer um planejamento, mas meus planejamentos sempre saem meio esquisitos, assim, eles não são muito precisos. E depois que eu faço a arte final é que eu costumo decidir o texto propriamente dito, pensando no que vai encaixar melhor dentro daquele balãozinho. Eu gosto muito de usar nanquim, ou às vezes só lápis mesmo. O Mulheres, ele surgiu a partir da minha tentativa, não da minha tentativa, da minha resolução de aprender a mexer com lápis de cor. Eu falei, não, é um material, né, relativamente barato, fácil de achar, tá na hora. Então eu comecei a desenhar mulheres usando lápis de cor e o projeto foi dando certo, então eu tive que ficar melhor naquilo, tive que desenvolver cada vez mais. Até que eu fiquei cansada de lápis de cor. E eu falei, não, vou fazer quadrinhos, mas eu quero férias, então vou fazer quadrinhos preto e branco. Aí quando eu tive a ideia do que eu queria fazer, veio esse título, Cores. E eu não pude fazer preto e branco, eu tive que mexer com cores. E eu falei, não, vou tentar aquarela. E eu tinha um bloqueio com a aquarela, porque eu achava a aquarela muito difícil, aquela história de você ter que controlar a água, mas a água é incontrolável, e aí você misturava uma cor e coisas muito imprevisíveis aconteciam. Então eu custei a me soltar, hoje eu já estou mais tranquila com a aquarela, mas foi muito difícil no começo. No texto também eu fui aprendendo que a gente precisa tomar muito cuidado com as palavras. E é um trabalho em construção, a língua é viva, né? Então os termos vão caindo de uso, desuso o tempo todo. E a gente tem que estar atenta ao que está acontecendo, a quem que aquilo está ofendendo, né? Às vezes não é ofensivo, mas é exatamente o oposto. O que é mais empoderador, o que pode fazer mais sentido naquela situação. E eu coloco na internet. Quando você coloca na internet, você tem uma crítica imediata. E se deu alguma coisa errada, eu já conserto e reposto. Essa questão de ter um público online e de ser o meu primeiro público, ser o público online, eu acho que afeta muito todo o meu relacionamento com o público e também o desenvolvimento do meu trabalho. O Mulheres, que foi o primeiro projeto que, né, digamos, eu levei a sério, ele foi exatamente isso. Eu publiquei uma imagem no Facebook e a partir das reações eu fiz outra e outra, e o projeto começou a se desenvolver da forma que ele se desenvolveu quando as pessoas começaram a me mandar sugestões, me mandar ideias, às vezes alguma crítica, às vezes uma forma diferente de eu expressar uma ideia que ficasse melhor. Então, tem muito disso. Eu acho que meu projeto, ele leva muito em consideração o que o público está falando enquanto ele é construído. O público da internet é o meu primeiro público. Então, eu lanço um livro e ele sai da internet, mas ele sai da internet. Ele estava lá antes de tudo. Eu acho que rede social é uma coisa muito imprevisível. No meu caso, eu estou no Facebook, no Twitter, no Tumblr e no Instagram. O Facebook é o que tem mais gente vendo e reagindo, curtindo a página e tal. Eu acho que eu tenho 325 mil seguidores. É muita gente. O Instagram, ele já tem uma dinâmica muito diferente, que as pessoas também interagem, mas, por exemplo, é muito menos comentários, são menos pessoas. No Facebook, o Cores, por exemplo, sempre dá muito mais reações de brasileiros, pessoas comentando e curtindo em português. No Instagram é muito mais inglês e eu não consigo entender por quê, o que está acontecendo. O Twitter é uma rede social que eu ainda não entendo ela, mas fui. E eu sigo pessoas e eu acho muito legal seguir as pessoas no Twitter. E o Tumblr é muito bacana também. Eu não tenho muitos brasileiros no Tumblr,
quase ninguém. Mas eles não comentam muito, mas eles compartilham e eles curtem. Ou seja, cada rede social tem um público. O Mulheres foi um fenômeno enlouquecedor que eu não estava esperando de forma alguma. Eu pensei que eu ia postar algumas ilustrações, inclusive eu nem pensei que fosse um projeto, achei que eu fosse postar umas 5, 6, talvez 10 ilustrações sobre mulheres na minha página. E a coisa cresceu de uma forma que eu ainda não entendo muito bem. Foi sendo muito compartilhado. Depois, alguns amigos meus que não são brasileiros me perguntaram o que estava acontecendo. Eu falei, vou fazer uma versão em inglês. Fiz. E a coisa explodiu de uma forma louca. A primeira ilustração que eu postei foi dia 24 de abril de 2014. Em junho, metade de junho, uma moça entrou em contato comigo para fazer uma entrevista e ela era da CNN. E eu falei, isso é um trote. E aí eu pesquisei o nome da pessoa no Google e o e-mail para ver. E era. Aí eu falei, E aí eu dei aquela entrevista, e uma vez você dá uma entrevista para a CNN, as pessoas te veem. Então dei outras entrevistas e aquilo cresceu. Em julho, a editora Sextante que entrou em contato comigo, falando, vamos fazer um livro? Aí eu disse, what? Livro? Que legal. Vamos! E aí na mesma semana, uma moça de Nova York entrou em contato comigo falando, eu quero ser sua agente literária. Aí eu, agente? Eu tenho um agente? E foi um mês muito louco na minha vida. O projeto foi publicado em livro aqui no Brasil, depois nos Estados Unidos, no México, na Espanha e em Portugal. Eu acho quadrinhos um suporte genial para narrativas. É a questão da sequencialidade, pode ou não ter um texto, né? Às vezes não tem quadrinhos fantásticos que não tem texto. Eu acho que tem uma força muito grande nisso. Eu não sei muito bem explicar por quê. Eu acho que o quadrinho tem muito potencial ainda também para ser descoberto.